Muitas vezes nós perdemos a nossa herança, aquilo que vem por promessa, Deus prometeu, aquilo pertence a nós. Muitas vezes paramos antes de receber aquela promessa, isto é, paramos antes do rio. Para quem conhece a história, você sabe que Israel passou o Mar Vermelho, mas depois tinham que passar o Rio Jordão. Toda promessa de Deus não estava ali depois do Mar Vermelho, mas estava depois do Rio Jordão. E a maioria que nós sabemos na Bíblia morreram depois do Mar Vermelho. Mar Vermelho significa batismo. Os primeiros passos que você sai do Egito, do mundo, e dá o seu primeiro passo, é batizado. Por isso a Bíblia diz que eles foram batizados na nuvem, no mar e em Moisés. 1 Coríntios 10 fala sobre isto. E muitos apenas passam pelo batismo, mas não chega a receber a herança que está do outro lado do rio. Jordão significa fazer morrer a si mesmo. É uma luta que cada um de nós temos que ter para poder vencer a nossa natureza. Faz morrer a si mesmo. Aí você cruza o Jordão. E a promessa está na frente. Você ainda tem Jericó para vencer. Você tem que ter Ai, outra cidadinha para vencer, para depois você chegar lá em Canaã. Então a gente depende, ao caminhar nesta terra, ver onde nós estamos parados. Deixa apenas te dar uma noção, que o irmão Brana diz aqui no parágrafo 65, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tem a justificação, eles saíram do Egito. Há 3 etapas da jornada. Eles saíram do Egito sob justificação. Justificação é que você crê naquela mensagem, naquela palavra, sai do Egito, sai do mundo, sai da denominação, e aí chega até o ponto de sair da mensagem. Ele tem que sair para poder chegar à 3ª etapa. Tem que sair da 1ª e 2ª. Se você tiver muito amor, apenas a 1ª e 2ª etapa, você não chega na herança. Assim como a pessoa, ela é alegre, você sabe que tem uma alegria, cada um de nós temos uma experiência desta alegria da justificação. Para mim foi lá quando eu tinha meus 15 anos. Então faz muito tempo. Agora, você pode sofrer sua alegria agora, saindo do mundo, saindo do Egito, e tomando uma decisão na vida. Eu vou para uma terra além do rio. Não é assim, além do rio quer dizer além da morte, porque existe também, né? Além do rio, além da morte. Mas não é apenas pensando no natural, morrer e ir além do rio, ir num paraíso. Mas é aqui na terra mesmo, quando se faz morrer a si mesma, sua própria natureza, é o que você tem que vencer todo dia. Você não tem que vencer o que a irmã pensa, o que o irmão pensa. Você tem que vencer o que você pensa. Você tem que
saber que o único meio para poder chegar àquela vida batizada com o Espírito Santo é você vencer a si próprio. Não tem que preocupar com as outras pessoas, com as igrejas, com o pai, com a mãe. Tem que... Amém? Está começando a dar problema aqui, hein? Então você tem um caminho a seguir. E sair do Egito foi a justificação, crendo na palavra. Eles separaram-se dos egípcios e saíram. E você separa das obras do mundo, das coisas do mundo, e sai. Aí você vai ter uma nova experiência. Você teve uma experiência de fumar, de beber, de mentir, quem sabe, né, até de adulterar. Teve uma experiência no mundo, mas agora você deixa essa experiência para entrar numa nova experiência. Então eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles. Isto é, quando a gente é batizado, tudo que nós fizemos, que nós praticamos, fica apagado. É através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O que ficou para trás lá de Israel foi quando eles passaram o Mar Vermelho, o batismo. Todo inimigo ficou para trás, morreu naquelas águas que eles mesmos passaram. Eles ficaram do outro lado. Então, nós também temos que ter esta experiência. Atravessar este Mar Vermelho da vida, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, matar as coisas de trás de nós, é matar aqueles desejos de coisas erradas que tínhamos e que estavam atrás de nós, que vivíamos, estavam em outra etapa da nossa vida. Então matamos aquilo, deixamos aquilo para trás, como Israel deixou seus inimigos do outro lado do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles, o qual foi a santificação pelo sangue, que já deixou as coisas para trás. Que tem hora que você vem ser batizado e ainda não deixou as coisas para trás. Quando você é batizado, você tem que saber que precisa prosseguir em uma nova vida. E essa nova vida ninguém vai te dar senão você e Deus, com esta experiência que você tem recebido da própria palavra que você ouve, de correções que são dadas na sua vida. Aí o irmão Brana diz, o qual foi santificação pelo sangue, que mata todos os desejos de pecado. Segunda etapa da jornada. Mas a terceira etapa foi quando eles atravessaram o Jordão, a terra prometida. Se não atravessa o Jordão, você apenas fica sendo batizado em nome de Jesus Cristo, você teve a santificação, mas você não chegou a ter a vida de Cristo em você. Esta vida de Cristo vem exatamente com o batismo do Espírito Santo e como no tipo de Israel, foi eles atravessando o Rio Jordão. Então você tem um Jordão para atravessar. Depois do batismo, você tem um deserto para andar, para vencer. Depois desse deserto, você tem um Jordão para você atravessar. Atravessa esse Jordão, que na Bíblia é um rio, mas é fazer morrer a si mesmo. Isto é, atravessa a sua natureza carnal, mundana, e vai para o outro lado. Do outro lado é o lado da promessa. Mas não é o início. No início ainda tem a batalha, a luta que eles tiveram com Jericó. Depois
O pecado ainda estava dentro do grupo de Israel, através de Acã, que carregou uma cunha de ouro e uma capa babilônica. E, por isso, ele com a sua família morreu apedrejado. Por ter carregado ainda algo depois de Jericó, que não devia carregar nada daquela cidade. Então a gente não deve carregar nada do mundo. Você atravessa o Jordão, fez morrer a si mesmo. Não tente carregar nada do mundo por onde você passa. Livra-te a cada momento de tudo aquilo que o diabo te mostra, que o diabo quer te dar, que o diabo quer te derrubar, quer me derrubar. E você chega em Canaã. Quando chega lá em Canaã, aí é o batismo com o Espírito Santo. O profeta diz a terceira etapa, quando atravessaram o Jordão, a terra prometida, onde a herança deles jazia. Tem pessoas que pensam que a sua herança, isto é, a sua recompensa, está aqui porque largou do mundo, saiu do Egito e se santificou, largou de fumar, de beber, de mentir, de adulterar, de roubar e de drogas e toda coisa. Eles acham que a recompensa deles já está aí, que a herança deles está aí. Não, ainda tem que atravessar este rio Jordão, fazer morrer a si mesmo e receber da parte de Deus a sua herança. Aqui hoje você sabe, nós estamos falando dessa daqui, e vamos passar aqui para Lutero, justificação, Wesley, santificação, pentecostais, restauração de dons. O batismo com o Espírito Santo vem depois. Não veio com os pentecostais, com eles vieram os dons. Você vai receber o batismo com o Espírito Santo quando a promessa que Deus deu, vou mandar para vocês o profeta Elias. Essa é a promessa. E esta promessa está depois de você passar a mensagem de Lutero, de Wesley, pentecostais, e tomar posse da mensagem de Malaquias 4. Você está começando, porque o ministério do Mombrana é exatamente aí, para restaurar. Ele começou batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, que antes elas eram batizadas falando do Pai, Filho e Espírito Santo, outras eram batizadas só em nome de Jesus. Por isso, Mombrana diz, Jesus não pode ser seu próprio Pai. Você precisa crer num Deus de manifestações. Pois você diz, Deus não é como o seu dedo. Você viu como o seu dedo é? Ele diz, Deus não é assim como o seu dedo. Olha para você ver, 1, 2, 3. Ele diz, Deus não é como o seu dedo. Porque Deus é uma manifestação. Ele é Espírito, Ele é Pai. De Pai, Ele veio a um corpo, Ele é Filho. É aquele mesmo Pai, só que agora Ele está num corpo. Como Pai, Ele não é visto. Como Filho, agora quem me vê a mim, vê o Pai. E o Espírito Santo é quando Ele retorna ao Pai. Ele fala, vim de Deus e volto para Deus. Ele veio de Deus, que é de Espírito, se tornou carne, voltou a Espírito. Irmão Brana ensina essas coisas. Se você não quer aprender dessa maneira, eu digo, muita gente pela internet que tem crido diferente, você nunca está de acordo com a mensagem do profeta. Porque esta é a mensagem que o irmão Brana deixou para nós, baseado nas Escrituras, que nós precisamos de passar por esse processo. E quando chega na mensagem do irmão Brana, é onde você aprende a deidade. Deidade já quer dizer deidade. Não é dualidade, não é trindade, é deidade. O irmão Brana sempre pregou a deidade do Senhor Jesus Cristo. Então, para saber que Jesus Cristo é o único Deus, só existe um Deus.
O Deus Espírito agora é carne. Quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai, porque o Pai você não pode ver, porque o Pai é Espírito. Então olhe em mim, disse Jesus. Olhe em mim. Então isso forma uma pessoa, não como o seu dedo, mas em manifestações distintas. Ele manifesta como Pai, ele mesmo vem como Filho, é como Deus em morfe. Estou vendo uma palavra grega que é mudando de roupa, mudando de máscara. Então é o que Deus veio. Ele é Espírito, pôs uma máscara de Filho, de carne. Logo ele tirou aquela máscara de Filho, de carne, porque ele morreu, ressuscitou, foi sepultado, depois ressuscitou. Então agora ele volta ao original, a Espírito, para estar na igreja. Ele não podia estar na igreja como ele estava ali. Por isso ele diz, vou e venho para vós. Ele voltou ao Pai, quer dizer, voltou a Espírito, para poder descer no dia de Pentecostes, em Atos 2, desceu em Espírito. Foi visto línguas de fogo partidas sobre toda a congregação. Aquilo era aquele mesmo Pai que tinha se tornado Jesus. Aquele mesmo Jesus que tinha vencido e voltado ao Pai. Agora ele está outra vez aqui em Espírito. Por isso, desde a ressurreição, Deus veio em Espírito, operando 7 eras da igreja. E é aí que as pessoas tropeçam. Ele opera em 7 eras da igreja, ele é Espírito. Por isso, irmão Branham mostra que como o profeta, ele estava em carne, ele era o Cordeiro. Mas agora, como Filho de Deus, ele é o Espírito Santo, que veio e morou nas pessoas durante 2 milênios. Eu não queria entrar nesse pormenor, mas tenho que passar por isso daqui, porque já comecei, né? Então aí você tem que saber, quando vence as eras da obra da graça, da obra do Espírito Santo, olha ele outra vez, em carne. Aquele Deus que era Espírito, veio ser Jesus, voltou a Espírito, operou na igreja durante 2000 anos, agora veio num homem chamado William Branham, operou neste homem, pregou o que nós temos, que isso aqui não choca com a Bíblia, essas mensagens dá luz para nós da Bíblia. Sem elas, não teríamos nenhuma luz que temos. Se temos a luz que temos, é por causa destas mensagens que Deus já está mostrando o processo de trabalho dele. Então agora, ele veio ao profeta, Deus em carne, outra vez. No profeta, Deus fazendo o trabalho de filho do homem, outra vez, como ele fez o trabalho de filho do homem em Jesus no amanhecer. Olha, Deus vindo agora de Espírito a filho do homem, outra vez, fazendo um trabalho no corpo do profeta de Deus deste tempo final. Amém? Olha, eu creio nisto com todo o meu coração. Eu sei que isto é a realidade. Não importa quantos venham querer mostrar, 1, 2, 3. Não, agora eu já sei quem ele é. Por onde ele passou, as dispensações que ele passou, quer dizer, os tempos, as eras que ele passou, e o que ele é hoje. Você pode ver que no tempo do irmão Branham, era Deus em carne, usando esse lado de Deus no entardecer. Era Deus em carne como ele foi Deus em carne em Jesus, excetuando que Jesus era gerado pelo Espírito Santo. Mas aqui era Deus em carne outra vez. Mas quando isso termina, quando termina o trabalho de Deus, através do ministério do Filho do Homem, em seu profeta, e isso foi profetizado por Jesus,
Em São Lucas 17, 26 a 30, ele diz que assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus profetizou, Jesus fazendo o trabalho de Filho do Homem e profetizando que viria ainda um ministério do Filho do Homem, que foi exatamente o que cumpriu no nosso profeta William Branham. Amém? Glória a Deus. Então, estas coisas devem dar vida a nós, por saber que já passamos da justificação, santificação, restauração de dons, entramos na restauração da palavra, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Mateus 17, 11, Malaquias capítulo 4, 5 e 6, você vai ver o ministério de Elias restaurando. O ministério de João Batista não restaurou. Ele foi o Elias daquele dia, mas não restaurou. Agora nós temos o ministério de Elias desse dia final, restaurando as coisas que foram perdidas durante 7 eras da igreja, que a igreja católica escondeu estas coisas, tirou isso do povo e o povo ficou sem saber. Aí nasceu Lutero. Lutero, você sabe, ele era um sacerdote. Ele teve que sair dali, com aquela pequena luz que ele teve, o justo viverá pela fé. Logo veio Wesley com aquela luz maior, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí veio a restauração dos dons espirituais. Como a igreja primitiva também tinha aqueles dons espirituais, este movimento espiritual que teve os pentecostais nos dias do irmão Branham. Irmão Branham participou de tudo isso daí naqueles dias. Mas logo em seguida veio o cumprimento da palavra de Elias, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Era William Branham, Deus em carne, outra vez, restaurando o que foi perdido através dos outros mensageiros das 7 eras da igreja. Paulo tinha verdade. Já depois os outros mensageiros não podiam conseguir a mesma coisa. Foi perdendo a luz. Já na primeira era, Deus diz: eu tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Muitas vezes a gente abandona esse primeiro amor da luz que você tem da palavra, da reverência que você tem da palavra. Isso tudo aqui que vocês fazem quietinho no seu lugar, ouvindo a mensagem, é a reverência que vocês têm na palavra. E muitas vezes depois que a gente vai se tornando um crente mais velho, a gente vai perdendo a reverência da palavra. A gente movimenta muito na hora da palavra. Então dá muita sede, dá muito sono, dá até fome. Talvez alguns tenham que ir até no carro comer bolacha. Começa a perder, eles começam a perder aquele respeito pela palavra. E a gente precisa aprender que nós já passamos por tudo isso. Para que tomar um caminho de retorno de uma forma errada, quando nós podemos prosseguir para a promessa, a herança, que Deus prometeu, uma herança além do rio, além de Lutero, além de Wesley, além dos irmãos pentecostais, além da primeira e segunda etapa. Você pode ver que foi na terceira etapa. Vocês vão cruzar o Jordão, como diz aqui Josué, 3 dias. Depois de 3 dias é que você vê, isto é, depois que você passou pela justificação, santificação, restauração de dons e até a restauração da palavra, através do ministério de Malaquias 4, que restaurou a palavra para nós, aí que você tem que adentrar a terceira puxada, a terceira etapa, que é o lugar de nosso descanso. É o lugar onde você tem maná só o primeiro ano, para você poder plantar naquela terra que o Senhor deu. Isso já é tudo passado, meus irmãos. Nós já saímos do deserto, nós já passamos
o Mar Vermelho, que é o batismo. Nós passamos o Jordão, que é fazer morrer a si mesmo. Nós vencemos a maldição de Jericó, de Ai, que era outra cidade, onde o povo estava perdendo a batalha, e Josué, sem saber o que tinha acontecido, orou a Deus, pediu a Deus, e Deus disse: eu não posso te ouvir, porque há anátema no vosso meio. E sabe que o anátema era um irmão, que era o Acã, que tinha tomado uma cunha de ouro, uma capa babilônica de Jericó, que ele não podia tomar. Deus diz: não tome nada de lá. Derrubou a cidade, não tome nada. Mas tem gente que quer levar algum dinheirinho, alguma coisa, algum ouro. Você sai de um lugar de maldição e quer levar ainda um pouco daquilo que você acha que não é maldição. Mas por que Deus destruiu aquela cidade? Porque ali era maldição. Ele destruiu tudo. Através de 7 volta que Josué, juntamente com aqueles sacerdotes, deram em volta de Jericó. 7 eras da igreja. Caiu a Jericó. E agora, o que você tem o privilégio de caminhar até chegar àquela promessa que Deus tinha dito para o seu povo israelita. Eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Você não pensa que Deus ia mandar eles para uma terra, chegar lá, tinha um monte de vaca para tirar leite, ou mel, e um monte de abelha. Isso é terra farta. Leite e mel. Eles foram lá visitar a terra, e precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. O que você acha quando você vai na feira pegar um cacho de uva? Você pega um dedo. Então o cacho de uva já estava mostrando que a terra que mana leite e mel é uma terra farta, uma terra produtora. E é isto que Deus tem dado no espiritual para a sua igreja, uma terra de mensagens, uma terra de poder, uma terra de fé, uma terra de revelação. O lugar que você está é depois que já caiu o primeiro ano de maná. Estuda o livro de Josué para você ver. Quando Israel entrou, Josué foi repartir a terra para eles, e eles plantaram naquela terra, e Deus mostrou para eles: vocês vão plantar, dentro deste ano que vocês vão plantar, eu vou mandar maná para vocês, mas a hora que vocês chegarem à colheita desse primeiro ano, nessa terra da promessa, da herança, não vai ter maná mais. E quando eles foram e colheram, fizeram a sua colheita, a Bíblia mostra que no outro dia o maná já não caiu mais. Então não é questão de nós ficarmos aqui, meus irmãos, só dizendo: é a bênção de cima, é que Deus vai derramar o maná. Não, agora já não é mais o maná. Depois dessa trajetória de justificação, santificação, restauração de dons, restauração da palavra, que nós sabemos que foi preciso o ministério de Elias para fazer isto, aí vem a terceira puxada, para te trazer a revelação dos trovões, do novo nome. Olha, isto para nós é a maior riqueza. Para Israel, a maior riqueza é eles terem entrado naquela terra, e agora saber que é uma terra produtora, e você ter entrado nesta mensagem. A mensagem entrou em você, agora é a mensagem que tem que entrar em você, e você ser a boa terra que produz. Quando você ouve, aquilo produz. Quando você fala, isso produz. Há algo dentro de você, é Deus falando através de você. É só você crer assim: mas eu sou um pecador. Quem não é pecador na terra? Deus sempre precisou usar um pecador. Moisés era um pecador, Abraão mentiu, pecou, Moisés falhou,
Cada um teve sua falha. Só Jesus que não. Agora, porque você não toma o que Jesus fez por você? Não é agora, não é a minha emoção, não é a minha sensação, não é o meu pulo, não é o meu grito. É que eu creio nesta mensagem. Eu plantei esta mensagem nesta terra. E é uma terra que disse Jesus que a palavra é semente. E a palavra, vou te mostrar que a palavra é a terceira puxada. É a palavra que é semente. Se planta no seu coração. Se o seu coração for uma boa terra, vai produzir 100% esta mensagem. Se não, você ficará na primeira etapa, 30%. Segunda etapa, 60%. Oh, mas é bom produzir um tanto desse, mas não é o total, não é a revelação total. Aí por isso as pessoas não têm o novo nome, elas não estão ainda lá na terra da promessa. Oh, uma herança que Deus nos deu além do rio, além das denominações, além da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Sabe a herança que você tem? É aquela que Deus diz para o irmão Brana: não diga a ninguém. Ele não disse para os americanos. Esta é a herança, esta é a terceira etapa. Não diga a ninguém. E agora você está nessa terra. Quem diz que eu e você merecemos estar nessa terra? Farta de mensagem, farta de revelação. Você não tem que conhecer a Bíblia inteira. Não, você não tem que pensar assim: eu não conheço. Não é isso. É você crer naquilo que você precisa produzir no dia. É você ter uma terra que é um coração próprio para poder ser semeada a palavra, como disse Jesus. A palavra é semente. E tem semente que cai na beira do caminho. Os passarinhos comem. Tem semente que cai no meio dos pedregais. Aquele calor das pedras abafa a semente e ela não vai para frente. Outra semente cai entre espinhos. E os espinhos, os problemas da vida, sufocam aquela semente. E ela não produz. Aí disse Jesus: mas tem uma que cai numa boa terra. Isso é um coração que pode Deus chegar e operar. Seja um coração desse, um coração que não carrega ódio, um coração que não carrega mal da vida dos outros. Um coração limpo, onde Deus pode mostrar para mim e para você: agora você está numa terra de promessa. Você está com uma herança. Agora, irmãos, quem recebe essa herança da terceira etapa? Só os eleitos que vê a terceira etapa. Você pode ficar sabendo de muita gente aí: o fulano deixou uma herança. Mas não foi para mim. Mas você sabe para quem foi? O filho dele lá, a filha, eles receberam. Tem uma herança para eles. Não foi para você. Natural, mas quando você sabe que Deus tem uma herança espiritual e que essa herança está exatamente para os seus filhos. Bran não é uma denominação, Bran é uma família, e nela você não entra, você nasce. Nós todos nascemos aqui nesta família Bran, onde tem 7 trovões revelados, 7 selos revelados, novo nome. Oh, deixa eles falar. Você vai ficar triste, aborrecido, porque os outros falam: o novo nome é do diabo. Irmãos, não foi dado para eles. Eles têm outra herança. Existe uma herança aquém do rio, que diz, a própria Bíblia mostra. O irmão Brana fala aqui na mensagem: esta caiu para Esaú. Esaú não teve a mesma herança dos outros. Então, tem pessoas que têm herança da primeira e segunda etapa.
vai dizer, são más? Não, são boas pessoas. Se você aprender com o irmão Branham, leia essa mensagem, se você tiver, leia para você ver. 69, disse, vocês vão passar por vossos irmãos, vocês vão passar por vossos irmãos, e eles estão perto da fronteira. E se vocês passarem por eles, não fale destas coisas para eles. Está aqui meio. Não fale nada para eles. Você passa perto de irmãos. Irmão Humberto está mostrando. Não fale nada para eles. A gente quer enfiar a mensagem neles. Não fale nada para eles. E quando eles saem, não adianta você correr atrás deles, vou lá buscar o irmão e a irmã de volta, não adianta você ir. Eles que saíram porque eles não tiveram prazer nessa promessa, eles não pertencem a esta promessa, eles estão aquém do Jordão, eles estão como estava Esaú, que depois que passou o tempo, ele chorou porque ele vendeu a primogenitura, vendeu a palavra que ele tinha naquele dia. Ele trocou por um prato de lentilha. Ele trocou por um ministério. Ele trocou para ter o título de pastor, de diácono, de obreiro. Quantos obreiros que não tem nada para falar e acha que tem? Quantas pessoas que não tem nada para pastorear e acham que são pastores? Esse é o problema. Deixe eles em paz. Deixe eles pastorear outros. Eu tenho dado este monte a Esaú. Tenho dado este país a Moabe. E não quero que vocês os agitem. Fazendo prosélitos. Que se tornam 2 vezes filhos do diabo, do inferno, na expressão de Jesus, falando de um lado para o outro, fazendo esses prosélitos. Simplesmente movam-se gentilmente. Quando você não crer mais nessa mensagem, simplesmente mova-se gentilmente. Não deu para crer. Eu tenho pessoas boníssimas que disseram, pastor, não consegui ver o cordeiro fora do trono. Mas nunca falou a besteira que outros que pregaram 20 anos falaram. Então estas pessoas têm maior privilégio de salvação, de vida, porque elas foram honestas. Eu não vi, mas não fala mal. Eu não quero que vocês os agitem fazendo prosélito, simplesmente mova-se gentilmente. Você sabe para onde vão. Não tome os hábitos deles. Se os hábitos deles é de falar da irmã, é de falar do irmão, não tome esses hábitos deles. Ao invés de você falar mal, diz o irmão Branham, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã. Nós temos muito já para viver atolado, nós dependemos de gente que nos dê a mão para tirar-nos do atoleiro. É isso que nós precisamos, de gente que tenha fé suficiente na palavra e quando vê cada um em fracasso, você me dê a mão, hein? Não, mas eu não mereço. Você não merece, ninguém nunca mereceu. Ele não veio salvar alguém que merecia. Ele diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os enfermos, os doentes. Venha para a palavra enquanto é tempo, abra seu coração, veja o que Deus está fazendo, caminhe nesse processo, justificação, santificação, restauração de dons. Você diz assim, ó pregador, você está falando muito mais do que o irmão Branham. O irmão Branham falou só até ali, e parou por certo, o resto era o ministério dele, ele não podia nem falar para você. Mas
você veio da restauração de dons, o que é que você tem se não tiver a mensagem de Malaquias 4? E depois de Malaquias 4, o que é que você tem se não tiver Apocalipse 10, de 1 a 7? Que se você tiver Malaquias 4, você tem uma mensagem restaurada. Mas Apocalipse 10, de 1 a 7, você tem uma mensagem revelada, que ninguém nunca revelou. É uma terra que ninguém nunca pisou. As pessoas que chegam a esta terra hoje têm prazer. Quem não tem é porque não é desta terra. Não tente fazê-los ficar. Não tente convencê-los. Deixa eles. Se eles creem que a macumba é bom, deixa eles ir para a macumba. Eles estão escolhendo. Cada um de nós fazemos a nossa própria escolha. Deus nos criou de livre-arbítrio. Eu vou para onde eu quero. Se eu escolho o céu, eu vou para onde eu escolho. Amém. Alguém diz assim: bom, mas se você não foi para o céu, mas eu escolhi o céu. Eu quero saber disso. Eu escolhi, eu tenho que ter convicção própria do que eu faço, do que eu escuto. Eu sei que isso é verdade. Eu sei que esta é a palavra para esse dia. Ninguém pode nos mudar. Assim como nós também não devemos forçar para mudar a cabeça dos outros que não crê como nós. Deixa eles. Se tiver sede, venha a mim e beba. Certo? O Espírito, o profeta e a esposa dizem: vem. O Espírito falou, o profeta falou, e nós estamos falando aqui para vocês. Vem. Vem para a terceira puxada. Aquilo que a América do Norte não pôde receber. Porque Deus disse para William Branham: não diga a ninguém. E fique sabendo que aquilo que a América do Norte não podia receber no seu dia, nós temos no nosso dia. Há 20 anos ou mais que nós temos estas coisas aqui. Já plantei, já parou de cair maná do céu, já estou recebendo o resultado do plantio que eu fiz. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra. Cada dia é uma mensagem que abala o coração e faz a gente dizer: isso é verdade, eu creio. Eu não tenho nem que pular, nem que gritar. Eu tenho que ser estremecido por dentro de tanta coisa que eu tenho ouvido, de tanta verdade, que isso não pode ser do homem, isso é de Deus. É a palavra de Deus manifesta nesse dia em que vivemos. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde tiver uma pessoa eleita, Senhor, que ela venha se decidir para com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, nenhum eleito dará ouvido a Esaú. Nenhum eleito se perderá, porque eles têm a revelação. A revelação é individual. O Senhor dá isso para cada indivíduo, como o Senhor deu para Maria Madalena, para a Samaritana, para o Zaqueu, para o Pedro, e assim por diante. O Senhor tem dado para nós nesse tempo final. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.